E o amor do Cristo seja uma constante em nossas vidas. Uma alegria aqui estar, aqui retornar. Sempre bom, né, rever amigos, aqueles companheiros, né, do movimento em si, algumas pessoas aqui frequentadoras já de algum tempo. Como é bom a gente reencontrar, né, uns aos outros, em especial quando esse reencontro ele se dá nesse movimento que todos nós fazemos no intuito de melhorarmos, no intuito de melhor compreender cada um de nós, melhor compreender a mensagem de Jesus, melhor compreender, né, todos os contextos das nossas vidas e assim, né, caminhando lado a lado, né, como nos foi dito na prece, né, somos todos irmãos em contextos diferentes, em circunstâncias diferentes, com pensamentos diferentes, com formas de tocar a vida completamente diferentes, mas somos irmãos. Então que a manhã de hoje seja proveitosa, profícua, e que cada um de nós possa sair daqui levando mais uma vez a semente da esperança, a semente da confiança de que sim, apesar de todas as dificuldades, amanhã o sol volta a brilhar e volta a aquecer a todos nós. Então vamos dar início à nossa conversa e até o tema que trazemos para hoje, ele gerou uma dúvida, porque eu fiquei nas minhas anotações, não tenho registro, até consultei a Tere, conversei com algumas pessoas aqui, eu estava na dúvida se eu já não tinha falado. Vou perguntar para vocês, de repente vocês lembram, né, que o tema é Minha Vida na Outra Vida. Alguém lembra? Já fiz? Aqui no domingo? Quem que estava aqui? Ou foi na quinta? Alguém lembra ou não? E daí, Tere? Pode? Vamos nessa? Então tá. Até aproveitando, né, Tere, que vocês vão ter que... No mês passado eu estava na escala, tinha conferência, eu não pude participar. Então esse mês de abril vocês vão ter que me aturar 2 domingos, né? Nesse e passando o próximo no último do mês. E no último do mês, conversando com a Tere, a gente fez uma sugestão para que não tenhamos tema da palestra. Para que a gente venha para cá e aí faça algum comentário em cima da leitura que será escolhida ao acaso, ou mesmo, né, que a gente faça não uma palestra, mas uma conversa, aonde aqueles de vocês que desejarem trazer alguma pergunta, alguma dúvida, fiquem à vontade, podem escrever, entregar para a Tere, não precisa me entregar antes, não que a gente tenha a pretensão de responder tudo, mas os temas que forem trazidos, a gente tentar associar um pouquinho, né, das nossas dúvidas, daquilo que nós trazemos, de alguma interrogação, e aí poder buscar, né, à luz do ensino espírita, o que nós temos ali de orientação, de esclarecimento para que consigamos lidar melhor com essas questões. Então fiquem à vontade. As perguntas que nós não soubermos responder, nós assumimos o compromisso de levar para casa, estudar e depois a gente volta aqui para compartilhar com vocês, tá bom? Minha vida na outra vida. O título pode já nos levar, né, a alguns pensamentos, em especial para muitos de nós espíritas, ou quando estabelecemos conexão com a possibilidade de outras existências no pretérito, aquele pensamento permear a nossa mente e falei, puxa vida,
O que será que eu fui? Rei? Rainha? Plebeu? Onde aconteceram as minhas existências anteriores? Este sentimento, e aqui falando por nós, por mim, né, muitas vezes se faz vivo na mente. Falei, puxa, mas o que será que aconteceu? Aonde eu vivi? Será que a minha última existência foi aqui em Curitiba? Ou, né, como alguns dos nossos expoentes nos dizem, que existe uma grande quantidade de pessoas que reencarnaram no Brasil, que vêm da França, da Europa. Onde será que foi a minha última existência? E algumas vezes nós ficamos um pouco presos nessa questão de, puxa, queria tanto saber, descobrir, em especial quando tem alguma situação no nosso dia a dia que nos convida a experienciar, a passar por uma provação, né? Eu falei, poxa, devo ter feito alguma coisa de muito grave para ter que aturar este serzinho do meu lado, né? Aquele amado, idolatrado salve-salve na figura do marido, da esposa, do filho, de um irmão, ou, né, do sogro, da sogra, e por aí se vai. Mas, invariavelmente, nós temos, né, e nós espíritas, com o conhecimento espírita, quando nós experienciamos algumas dessas questões, né, desses eventos de vida, podemos associar ao passado. Em minha vida, em outra vida, ele teve uma situação assim, particular, bastante interessante, porque num final de semana, acredito que foi no ano passado, não me engano, acho que sim, num sábado pela manhã acordei e fui para a cozinha para fazer o café, e aí sentei no sofá e peguei o celular. A primeira mensagem que chegou foi de um grupo desses, né, de espíritas, que deve ter uns 550 mais ou menos, né? Que invariavelmente a gente nem vê, porque é muita coisa, é muita informação. Mas eu peguei o grupo, a mensagem estava ali, indicação de 5 filmes espíritas para assistir. E um deles, o último, era Minha Vida na Outra Vida. Filme que acredito ter ser o primeiro filme espírita, ou que nos remetiam para a questão do espiritismo, o processo reencarnatório, que eu tenho lembrança. E foi interessante porque quando eu li o nome do filme, imagens vivas começaram a vir na mente do filme, né? E eu não entendi o porquê daquilo, mas uma vontade, né, me levou a assistir ele de novo. Até quando eu vi a primeira vez, era no DVD. Até devo ter o DVD lá em casa, não sei, mas aparelho DVD não existe mais, pelo menos lá em casa não tem, né? E aí foi aonde que eu vou ver o filme, né? Pesquisei no YouTube, no Netflix, não tem, não achei, mas tinha lá a versão do filme no YouTube. E comecei a assistir o filme. Mas ele foi até um pedaço, eu não consegui ir até o final do filme. Eu parei em determinado momento, né, por alguma razão que mais tarde for a entender, e aí resolvemos trazer este tema para as nossas reflexões, né, do Minha Vida na Outra Vida, que retrata, o filme retrata a história real de Jenny Cole. Inclusive existe um livro editado pela Federação Espírita Brasileira do mesmo nome. Então nós temos o livro, que eu não li, e o filme, retratando a história verídica, verdadeira de Jenny Cole, que é uma personagem que morava, né, nos Estados Unidos, no estado da Pensilvânia. E ela
Quando já começa o filme, ela começa mostrando algumas imagens, mas a história da Jenny é que ela, aos seus 42 anos, ela passa a reviver uma série de sonhos, de imagens muito reais, de algo que ela não consegue compreender. As cenas se repetem, os personagens se repetem, e aquilo vai gerando um certo desconforto na Jenny, um incômodo. À medida em que o tempo vai passando, essas cenas passam a acontecer, estes sonhos passam a ocorrer no estado de vigília. Ela está acordada, trabalhando, fazendo alguma atividade e de repente vem a imagem e ela revive circunstâncias do passado, como se fosse um filme, sem compreender. E aquilo mexe com ela, mexe com toda a estrutura familiar, ao tempo que, passado algumas semanas após, ela descobre que aos 42 anos está grávida. E o movimento da gravidez, buscando os médicos, ela relata, porque ela compartilha desses sonhos com o marido, com os filhos, que num primeiro momento não existe um entendimento, uma compreensão, mas quando ela vai no médico, o marido pede, fala, conversa com o médico sobre esses sonhos. E a resposta que ela recebe lá, de que é normal no período gestacional ter esses sonhos. Até numa conversa com a mãe, ela falou, mas mãe, puxa, isso tem se tornado tão frequente. Ela falou, não, mas nós grávidas podemos sonhar com qualquer coisa, podemos ter sonho louco mesmo, não tem problema. E só que à medida que o tempo vai passando, aquela realidade dos sonhos se intensifica. E ela, num desses sonhos, em vigília, vendo determinadas imagens do local, da cidade, ela começa a desenhar, porque ela trabalha com desenho de projetos. Ela e o marido têm uma empresa que constrói casas. Então ela desenha, e de repente ela está desenhando, vem a imagem, ela vê a torre da igreja, o relógio, ela vai lá e desenha aquele relógio. Ela faz alguns retratos de imagens da onde acontecem as cenas. E um belo de um dia vai para a casa da mãe, tomando um café, e compartilhando com a mãe que aquilo tem se tornado algo que mexe muito com ela, e que inclusive ela houvera feito alguns desenhos, e mostra, olha mãe, aqui é a igreja, aqui tem um lugar na rua que tem 3 saídas, algum desenho das casas. E quando a mãe olha, ela leva um choque, porque vai até o sótão, abre um baú e tira do baú desenhos de que Jenny houvera feito aos seus 7 anos de idade, e dizendo que era a Irlanda. E tanto, segundo a mãe, desde a infância até começar os seus estudos, ela falava diuturnamente na Irlanda, na família irlandesa. Aquilo traz um novo contexto, porque os desenhos são muito semelhantes. Claro, o desenho de uma criança comparado com um desenho de agora, alguém que é profissional na área. E as duas começam a buscar mais. Até que em um jantar na casa de Jenny, estava a mãe, o marido, o marido já tendo algum comportamento. Escuta, vocês estão dando muito valor para isso, pelo amor de Deus, está virando uma neurose. Imaginemos nós, dissociados de conhecimento espírita, algum ente da nossa família chega, olha, eu estou começando a sonhar, eu estou vendo coisas, o que nós vamos pensar? Para onde que a gente vai mandar esse serzinho? Então imagina o quão difícil é no contexto.
do marido, do filho, da própria mãe. E aí a mãe, ali no meio das conversas, ela resolve, eu vou pegar um mapa da Irlanda e vou trazer para você. E pega o mapa, coloca na mesa, ela olha e vai com o dedo, né, direcionando para uma cidadezinha. É aqui, fala o nome, quando ela fala o nome, aquilo toma uma proporção maior. Eles resolvem fazer um movimento de solicitar, né, na Irlanda um mapa mais aberto da cidade. Esse mapa chega, quando eles abrem, os desenhos que estavam no tempo de criança, como os de adulto de Jenny, guardam uma semelhança muito grande com o mapa real. Tanto que a pessoa que entrega o mapa, ele olha para Jenny, você desenhou isso sem conhecer? Sem nunca ter visto? Sim. Aí a mãe compra um livro, né, de um terapeuta, de uma pessoa que trabalha com hipnose, que escreveu um livro nos Estados Unidos que fala sobre vidas passadas, processo reencarnatório. Ela compra esse livro e entrega para a Jenny. Quando a Jenny pega, olha, reencarnação, mãe? Não, pelo amor de Deus, e deixa o livro de lado. Mas o livro está lá. E aí, no meio desses reminiscências do passado, ela resolve, então, marcar uma consulta com este terapeuta. E lá, durante algumas sessões, as imagens se tornam mais vivas. E ela sai de lá guardando uma certeza de que sim, existe alguma relação entre ela e aquela cidade na Irlanda, aquela família na Irlanda, uma família constituída, né, com muitos filhos, aonde a presença do marido um tanto quanto fora do normal, né, extremamente agressivo, submetendo aquela mulher e os filhos a condições extremamente difíceis. E Jenny, então, passa a ter uma outra certeza de que ela tem algo com aquele local, com aquela cidade, e resolve fazer pesquisas. Alguns nomes que surgem no sonho, manda, pesquisa, não encontra, não se tem maiores informações, tenta conversar com o pessoal da igreja naquela época, retratado pelo filme, os registros de nascimento, ora ficavam no cartório, ora ficavam na própria igreja, mas o movimento não avança, mas as cenas passam a ficar cada vez mais constantes e mais reais. E aí a mãe dela toma uma decisão, compra passagens e entrega para Jenny, para que ela vá até a Irlanda, para que ela vá até aquela cidade e lá ela consiga entender melhor o que está acontecendo. Quando a esposa fala para o marido que está com as passagens para ir, o marido não acolhe, não concorda e diz que aquilo é tudo uma loucura e ele não vai. Mas ela embarca junto com o filho. Chegando na Irlanda, o que vai acontecer, vocês terão que ver o filme. Vou fazer isso. Vou fazer isso. Na verdade, eu fui contratado lá pela empresa que produziu o filme para fazer propaganda. Então, a ideia é estimulá-los a ir assistir o filme. Porque no início da nossa fala, eu comentei com vocês que eu fui até um pedaço do filme e parei. É até exatamente esse pesado. No momento que ela chega na Irlanda, eu parei de assistir o filme. Porque essa nossa
né, relação, esse nossa curiosidade, esse nosso processo, curiosidade no bom sentido, curiosidade no sentido de entendermos, de compreendermos e de alguma forma isso produzir, né, melhores recursos para nós lidarmos com todas as questões. Mas essa interrupção, porque naquele momento, quando parou o filme, é como se o contexto mudasse e nós parássemos de pensar na minha vida, na outra vida, porque eu não consigo mudar o passado. Eu não consigo voltar, por mais que eu tenha curiosidade de entender, de compreender ou de ter alguma resposta disso ou daquilo, de uma fobia, de algum sentimento exacerbado por A, por B ou por C, seja, né, um sentimento positivo ou negativo, é passado. Eu não consigo voltar mais. E Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, quando, né, ele vai nos trazer sobre a bênção do esquecimento, o esquecimento do passado, a importância de nós não lembrarmos ou não termos contato exatamente com tudo que ocorreu lá atrás, pela dificuldade que seria de lidar com cada um desses contextos. Na própria história de Jenny, quando ela visualiza imagens, ela vê a cena, né, dela com um marido que a agride, que submete-a a circunstâncias um tanto quanto dolorosas. Imagine o quão difícil seria reencontrar este serzinho e lembrar de tudo a que possamos ter sido submetidos. Então parava ali e vinha uma outra perspectiva na mente, de que nós pudéssemos pensar ou projetar, e aqui dentro do contexto individual, na minha vida, na próxima vida. Se fôssemos pensar sob a perspectiva de um filme, minha vida na próxima existência, como será ou como seria o filme da minha próxima existência? Será que nós teríamos condições de projetar esse filme? Será que nós teríamos condições de escrever como um diretor cada um dos capítulos do filme, cada uma das situações que vamos experienciar? Será que isso seria possível? Será que nós conseguimos hoje fazer movimentos com o intuito de nos modificarmos para que o nosso próximo filme seja um filme melhor ou como almejamos? Aonde, né, tenhamos um pouquinho mais de paz. E aí, nesse contexto, minha vida na próxima vida, né, pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo com um propósito: encontrar dentro desta obra, que é um manual, né, o nosso roteiro de felicidade, mas algo que pudesse ter uma relação direta, que pudesse ter algum indicativo direto sobre minha vida na próxima vida. E se nós tivermos uma leitura atenta, nós vamos encontrar praticamente o livro inteiro. Mas tem algo que chamou a atenção. E está no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. No item 5, que Kardec intitula como reconciliação com os adversários. Na fala de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 25 e 26. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho,
para que ele não vos entregue ao juiz, e o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centil. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o seu adversário. Quando nós pensamos nessa passagem, nessa fala de Jesus, ele não está se referindo com passado, ele está se referindo com o nosso momento, com a nossa situação atual e com aquelas desavenças que possamos ter com aqueles que de alguma forma fazem parte do nosso contexto. Quando nós pensamos, e citávamos há pouco, o nosso núcleo familiar, muito provavelmente, nós vamos ter aqueles serzinhos abençoados, sempre eles, Nunca a gente, Vocês conhecem alguém que diga assim, não, eu sou, o inferno da minha família sou eu. Conhecem? Sempre os outros, Sempre o nosso companheiro, a nossa companheira. Mas aquele serzinho, então, que vem e que nos convida invariavelmente a inúmeras reflexões ou descontroles, porque, perdi a paciência porque você não sabe o que é conviver com esse infeliz. Parece que veio ao mundo para me tirar do sério. E aí, dentro deste contexto, desses nossos adversários, porque adversário não é só aquele que, numa partida de futebol, num jogo, é alguém que quer me vencer. O adversário se caracteriza por alguém em que eu percebo que ele me impossibilita de fazer algo, ou de agir da maneira como eu gostaria, ou que me leva a agir de uma forma que eu não gostaria. Reconcilia-te com o seu adversário é esse convite para que a gente olhe para esse serzinho e passe a contextualizar de uma outra perspectiva, para que eu vá de encontro a ele e mesmo que ele não queira, eu não alimente, eu não guarde este sentimento de que ele é um adversário, ou que ele é alguém que quer só me tirar do sério e me contrariar. E vejam que quando ele fala nesse convite de reconciliarmos com os nossos adversários enquanto estamos a caminho com ele não está colocando nenhuma informação do tipo de ação que ocorreu com esse meu adversário, se ela é pequena ou se ela é grave. Porque muitas vezes nós vamos, dentro desses nossos contextos familiares, conviver com circunstâncias aonde o erro é um tanto quanto sério e grave. Uma traição, uma subjugação dele ou dela, um processo quase que obsessivo, porque a obsessão não acontece somente do plano espiritual para o plano material. A obsessão acontece de encarnado para encarnado também. Ou saindo do âmbito familiar, no âmbito empresarial, do meu negócio, de repente alguém que comete um crime gravíssimo contra mim.
Jesus está nos fazendo o convite: reconcilia-te enquanto está a caminho, para que mal maior não aconteça, para que na minha vida, na próxima vida, este mesmo serzinho não venha fazer parte do meu contexto. Porque se a reconciliação não aconteceu agora, ela vai ser necessária que aconteça em algum momento. Por isso que Jesus fala o mais depressa possível. E Kardec, aqui na frente, ele vai dizer aqui, no final do item 6, quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá da prisão enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Minha vida na outra vida, então, se passou na cabeça de vocês aí, falei, sabe aquele? Não, ele não. De novo, não. Eu já me livrei. Já mudei de cidade. Já não quero mais saber. Sabe aqueles irmãos que algumas vezes assim, né, que a gente vai lá, ajuda uma vez, sempre é a gente, né? Olha como a gente, as asinhas, né? Ajuda uma vez, ajuda duas, a três, quer saber? Não quero mais saber dele. Ema, cada um com os seus problemas, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha família, eu vou cuidar dele. E ele que quer fazer bobagem, que siga o caminho dele. Muito provavelmente esse serzinho, ele vai estar na nossa nova existência. Vai fazer parte do nosso novo filme. E sabe o que é mais intrigante? É que quem vai pedir somos nós. Hoje nós queremos distância. Não quero nem ver pintado de ouro. Quando nós estivermos no plano espiritual, liberto desta vestimenta do corpo, mantendo contato aqui com o tribunal que Jesus fala. Que tribunal é esse? Da consciência. Nós vamos perceber, falei, puxa vida, eu pedi tanto para ter a chance, a oportunidade de reencontrar, porque dessa vez, eu ia conseguir vencer a mim mesmo, a vencer o meu orgulho, o meu egoísmo, a vencer os meus impulsos e pouco a pouco, na figura de marido, na figura de esposa, de filho, de pai, desenvolver o sentimento do amor para que pudesse quebrar esse círculo vicioso do ódio, do rancor. E eu não consegui, mas da próxima, se Deus me der a oportunidade, eu quero reencontrá-lo. Porque dessa vez eu vou conseguir. E aí Deus, na sua infinita misericórdia, concede, de que o reencontro aconteça. A importância da reconciliação independente do motivo da razão. Independe, claro, e nós precisamos reconhecer isso. Algumas circunstâncias são muito sérias, são muito graves. E pelo nosso estágio evolutivo, nós ainda temos inúmeras dificuldades de exercer perdão na plenitude, de podermos conviver com uma certa naturalidade com algumas dessas circunstâncias. E não é nem isso que é exigido de nós. O movimento da reconciliação, ele se dá pela transformação interior em nós, por essa mudança da forma de pensar, ou pela tentativa de mudar a forma de pensar.
Eu não posso nem pensar naquele ser que já me dá agastamento, me dá vontade de voar no pescoço. Ok, mas eu não quero continuar sentindo isso. Eu não quero, eu não consigo ainda. Eu não consigo ainda perdoar. Não tem problema. Se eu não consigo perdoar, não tem problema. O problema está em eu não reconhecer que o caminho é o perdão. Porque se eu digo que eu não consigo perdoar, ok, mas eu sei que eu preciso aprender a desenvolver o perdão dentro da minha caminhada, eu vou fazer movimentos ao encontro de chegar até o perdão. O duro é quando eu digo, né, que eu não perdoo e também não quero mudar. Haroldo Dutra Dias, numa conferência, alguns anos atrás, aqui lá na Expo Trade, tempo que você falou que se ia bastante, né? Quando ele fala sobre os inimigos, os adversários, né? Talvez até eu já tenha trazido esse exemplo aqui, mas ele é bom a gente relembrar, né? Que Kardec era discípulo de Pestalozzi, né? E Pestalozzi trabalhava pela repetição, né? Pela repetição que nós aprendemos. Mas o Haroldo, ele dá uma sugestão. Então ele faz um convite aqui que eu vou trazer para vocês. Pensem aí naquele ser, um só, tá? Não precisa ser mais que umzinho. Aquele serzinho assim que, né? Que a gente gostaria de declamar um poema de amor para ele. Pensa nesse. E aí, adota a partir de agora por 365 dias. Mas para não correr risco de esquecer, anota no celular lá, programa para 10 horas da noite, para que o celular toque e avise que é a hora de fazer uma prece por este ser. Só por ele, por mais ninguém. Porque senão a gente vai focar nos outros e vai esquecer dele. O próprio Haroldo diz que a segunda vai ser uma prece assim, Deus, né? Normal, não tem problema. Mas daí a repetição, a segunda, a terceira, a 30ª, quando passar lá 6 meses, quando passar os 365 dias, muito provavelmente, quando você comparar o sentimento que você tem na última prece que for fazer e do primeiro, você verá que haverá uma grande transformação. Porque aquele ser passou a fazer parte de um momento que é grave e sério para nós, por mais difícil que chega. E à medida em que o tempo vai passando, né, vai se derretendo, quando esse nosso movimento ele é com o intuito de nos modificarmos, esses sentimentos vão se derretendo. Porém, é um movimento voluntário. Ele depende de nós. Nós não vamos nos reconciliar com quem quer que seja, alimentando os mesmos sentimentos que nós temos. Até porque essa reconciliação, ela não será verdadeira. Ela será da boca para fora. Reconcilia-vos enquanto estás a caminho é um convite que pode propiciar a cada um de nós uma existência futura, para não dizer a própria existência atual, aonde a paz de espírito, aonde a mensagem viva de Jesus do não façais aos outros o que não gostaria que fizesse para você, passe a ser algo constante, presente em nós. Um movimento lento, paulatino, né? Porque a mudança não acontece de maneira abrupta, né? Joana de Ângeles, já comentei com vocês. A benfeitora nos diz, né, que toda mudança abrupta é mais prejudicial do que benéfica.
Imaginemos digamos que eu coma 10 pães por dia. E fazem 30 anos que eu como 10 pães por dia. E daí eu vou chegar hoje, domingo, né, que é o dia nacional da gente tomar decisões, para segunda. É assim, ó, a partir de amanhã eu não como mais nenhum pão. Qual é a probabilidade de não dar certo? Então, o processo tem que ser lento. Tem que ser devagarinho, nós digerimos. Esse é o convite que o Espiritismo nos faz, né? O convite na fala de Kardec, do recolhimento, de nós fazermos um pouco de silêncio, de contextualizar cada uma das situações dentro do processo da reconciliação. Puxa vida, mas determinada parente, pessoa me fez algo muito grave, me prejudicou muito, afetou a minha família. Ok, no momento de recolhimento, à luz do ensino espírita, deixa eu tentar entender por que isso aconteceu. Por que será que eu estou sendo convidado a experienciar essa situação hoje? O que será que ocorreu no pretérito? E aí sim, né? Minha vida na outra vida. Será que os papéis estavam invertidos? Será que, né, no pretérito eu fui o agente que provocou determinadas circunstâncias? E agora, né, eu sou submetido à prova para poder, né, mostrar que efetivamente eu me transformei? Porque quando, né, nós buscamos assim, puxa, eu não tenho paciência, eu queria ter tanta paciência. Para que eu vou querer a paciência se não é para colocá-la em prática quando eu sou testado? Porque senão ela não tem serventia nenhuma, né? Eu tenho uma paciência de Jó. Não sei se Jó tinha paciência, tinha. Tenho, mas não olhe torto. Mas eu vou ter paciência lá na minha casa, isolado, sem convivência com ninguém. Não, nós vamos ser submetidos. Nós vamos, de novo, nós vamos solicitar, pedir que isso aconteça para que a gente possa colocar à prova justamente, né, de que nós aprendemos e que nós modificamos a nossa forma de pensar. E Deus, na sua infinita misericórdia, muitas vezes, né, Ele não nos oferece a possibilidade da experiência, né, como lei de Italião, né? Tirou a vida, vai perder a vida na próxima existência? Não. Não está escrito em lugar nenhum dentro da doutrina espírita de que é isso. Algumas vezes eu posso ter tirado a vida de alguém e na próxima existência eu vou dar a vida a esse alguém que eu tirei a vida. Para que a experiência, a relação com ele, que não vai ser fácil, não vai ser simples, e aí quando a gente pensa sobre essa perspectiva, e de repente eu olho para minha casa e eu vejo, puxa, com esse meu filho aqui, amo meu filho, mas é difícil falar, é difícil conversar. Com a outra ou com o outro, não, puxa, tão querido, vem cá, né? Sobre esta perspectiva, contextualizando, eu olho aquele filho com dificuldade, né? Sempre é o filho, nunca é o pai, né? Mas vamos lá. Aquele filho com dificuldade, né? Opa, tem algo aí que precisa ser modificado. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, né? Honrai pai e mãe, em especial na fala de Santo Agostinho, quando ele vai trabalhar essas questões, né, do nosso núcleo familiar. Então, à luz do ensino espírita, utilizando os recursos que o Espiritismo nos oferece, nós temos a possibilidade de contextualizar cada uma das circunstâncias, de analisar cada um dos fatos, por mais graves que sejam, sobre óticas completamente diferentes, e aí fazer esses movimentos no intuito de nos fortalecer. De fortalecer o quê? O nosso sentimento, de fortalecer os nossos impulsos,
de fortalecer a certeza de que Deus é amor, que Deus não pune, que Deus não castiga. Então, se essa circunstância aconteceu, se fulano fez algo de equivocado contra mim, Deus está no comando e existe sim uma razão para aquilo. De novo, por mais difícil que seja aceitar, porém, nesse nosso movimento voluntário de ir combatendo, melhor, de ir educando esses nossos sentimentos e não reprimindo esses nossos sentimentos, nós podemos modificar a nossa forma de ser. Porque quando nós educarmos os nossos sentimentos, que hoje a gente reprime, né? Hoje, algumas vezes, fazem algo de errado para nós, quando a gente consegue se controlar, algumas vezes não consegue, né? Mas quando consegue, fica. E daí, não, se falar de novo, passa uma semana, fala de novo, não, agora não dá, e vai. Eu não estou educando o meu sentimento, eu estou reprimindo. E tudo que é reprimido em determinado momento tem a tendência de transbordar. E aí, quando transbordar, a consequência é muito grave. Agora, quando eu educo, peraí, mas por que só o fato de pensar em determinada pessoa altera a minha forma de funcionar? O meu emocional se descontrola. Né? As minhas células, o meu organismo começam a funcionar de maneira diferente. Por que isso? Por que eu coloco tanto poder na mão de terceiros? Eu não quero que isso aconteça, eu quero estar no controle. Pode ser o fulano que ele quiser, o problema é dele, né? Mas eu quero estar no controle. E isso é possível. Mas esse é um encontro através do recolhimento, aquilo que hoje se chama, né, de meditação, desse contato com nós mesmos, de percebendo, né? Puxa, por que eu senti isso? Por que quando a pessoa me contrariou, o sangue subiu, né? Se é que o sangue sobe? Por que eu fiquei alterado? São reflexões extremamente importantes do ponto de vista desse nosso aprimoramento, dessa nossa busca, desse nosso encontro com nós mesmos, para que pouco a pouco possamos pensar na minha vida, na próxima vida, sobre perspectivas completamente diferentes também. Porque depende única e exclusivamente de nós, de mais ninguém. Por mais que muitas vezes insistamos em dizer, mas puxa, mas você não sabe a minha realidade, você não sabe as minhas dores, e claro, todos nós, algumas vezes, trazemos dores intensas. E o objetivo aqui não é, em momento algum, desqualificar ou menosprezar dor ou sentimento de ninguém em absoluto. Mas independente destes contextos, nós sim somos nutridos, né, de uma força que vem dessa centelha que somos nós, imagem e semelhante de Deus, essa centelha que tem a capacidade de se transformar em luz. E se transformar não, né, porque Jesus não diz crie a vossa luz. Jesus disse, brilhe a vossa luz. Então ela está aqui dentro. Ela depende única e exclusivamente de uma depuração. Ela depende única e exclusivamente desse movimento de eu tentar olhar para mim e cuidar da mesma forma que a gente cuida do nosso corpo. Não tomamos banho todos os dias? Assim eu espero. Não escovamos os dentes todos os dias? Não nos alimentamos? Tomamos uma medicação? Vamos a um médico porque sentimos, né, que algo está fora do controle? E por que não cuidamos dos nossos sentimentos, das nossas emoções, do nosso espírito? Por que não atribuirmos, né, um pouquinho de tempo, o menor que seja,
para que o nosso filme, da qual somos diretor e somos o personagem principal, o ator principal, possa ser escrito de uma outra forma. Reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo todas as dificuldades que todos nós temos. Estamos imperfeitos, mas sobretudo, deixando com que esta certeza de que sim, é possível, de que sim, como diz uma música em forma de prece, que é muito usado na evangelização infantil, que o pai nunca dá a pedra ao filho que pede pão. Então, neste movimento de nos reconhecermos como seres imortais que somos, trazendo ainda hábitos, vícios que precisam ser modificados, substituídos por virtudes, mas essa certeza de que sim, Ele está no comando e Ele deseja única e exclusivamente que nós façamos essa transformação no nosso tempo. Se a gente vai estrelar ainda inúmeros filmes extremamente dramáticos, ok, é uma escolha individual, mas Ele está lá, Ele e todos os seus prepostos, todos os seus mensageiros, Jesus, os nossos guardiões, anjos guardiões, os nossos mentores espirituais, essa pleiade de benfeitores que nos rodeia, em uma quantidade muito maior do que aqueles que querem o contrário, que estão no equívoco, e que nós temos essa facilidade de se vincular mais com eles, né? Mas não. Os bons espíritos, os nossos mentores estão ao nosso lado. Basta que façamos esse movimento eu quero. Eu ainda não consigo sozinho, mas eu quero. Eu desejo. Me ajudem. Eu sou incapaz de lidar com isso sozinho. E Jesus nos carregará em seus braços. Reconciliar-vos enquanto encontram-se a caminho. É o convite que Ele faz para que a nossa próxima vida, a nossa próxima existência possa repercutir ou representar aquilo que gostaríamos que fosse. Muita paz e até 2 semanas. Faço. Então vamos unindo pensamentos, corações em Deus, em Jesus. Este termo geralmente se refere ao legado espiritual e às promessas de amor misericórdia. Estabelecendo conexão com o alto, deixando que a psicosfera, a ambiência, trazida, preparada por esses benfeitores amigos, possam nos envolver ainda mais. Respirando profundamente todas essas benesses, para que impregnem moléculas, células e todo o funcionamento do nosso organismo físico e espiritual. Gratidão, Pai. Gratidão pela manhã, gratidão por esta existência, gratidão pela mensagem da Boa Nova trazida por Jesus, em especial aquela que utilizamos nas reflexões de hoje e que nos convida à reconciliação.
com outrem, mas também a reconciliação conosco mesmo. Que a tua paz, que a tua luz possa se fazer viva em nós e através de nós. E que tenhamos todos um excelente domingo, uma excelente semana. Que assim seja. Assim seja.